Na semana passada, Jesus ia para o deserto jejuar e rezar por 40 dias. Depois disso, na primeira vez que ele fala algo em público, ele diz que a gente deve se converter e crer no Evangelho. Uma semana antes desse episódio da Transfiguração, então ele explica que vai morrer, sofrer muito. E no Evangelho então de hoje, é o próprio Pai que nos manda escutar o que Jesus diz. Se a gente lembrar outro episódio, Nossa Senhora também diz algo parecido, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Hoje a gente vê dois pais, dois filhos. Deus Pai com Jesus e o pai Abraão com Isaac. Isaac foi deitado sobre a madeira, mas ele foi poupado, substituído por um carneiro. Jesus, o filho unigênito do Pai, foi deitado sobre o madeiro e não foi poupado, mas se deu em holocausto a nós, como um cordeiro imolado. Isaac é a figura da nossa própria vida. Aquele lenho da cruz era nosso, aquela coroa de espinhos rasgando a cabeça, os cravos rasgando a carne de Jesus eram nossos. Mas nós fomos poupados, trocados por Jesus, o Cordeiro. O Senhor pediu para Abraão, o seu filho, e ele deu. O Senhor está te pedindo o quê? Para cada um ele está pedindo algo. Por ti, não por ele, para a tua liberdade, tua salvação, tua santidade. Quem sabe para um está pedindo que deixe um trabalho que leva ao pecado, para outro que largue essa vida dupla de vez. Quem sabe alguém precisa sacrificar o amor próprio para resolver uma briga de família que já se arrasta há anos. Para outros vai ser umas coisas mais simples, então começar a rezar, para meditar o Evangelho, para rezar o terço, eu sacrifico minha novela, ou menos, né? Ou ver menos série, menos rede social. Eis o tempo favorável. A gente nunca pode esquecer que a graça nos transfigura. A confissão nos deixa, né, mais branco do que qualquer lavadeira podia fazer, mas o pecado nos desfigura. São Pedro, nosso amigo querido, ele ainda é muito conduzido pelas emoções e ele se deixou tomar por elas por um instante. E ele esqueceu naquele momento que o céu não é aqui, por mais maravilhoso que algo possa ser, né? Como a transfiguração. Também a gente, com frequência, movido ainda pelas emoções e pelos sentimentos, com certa facilidade a gente esquece que a gente pode sim adiantar um pouquinho do céu, também, né, na nossa vida com Deus. Mas nunca devemos esquecer de olhar para o céu, porque lá é o nosso lugar, nossa vocação última. Os pés no chão e corações ao alto. Não importa onde a gente esteja, como a gente esteja, na dor ou na alegria, o que importa é que a gente esteja com Jesus. Quem sabe ainda, Pedro ele percebeu que se eles descessem do monte, Jesus ia ser morto, né? Da transfiguração à desfiguração. E Pedro provavelmente não tinha esquecido aquela cena, né? De uma semana antes, quando Jesus tinha chamado ele de Satanás, quando ele tentou dissuadir Jesus de sofrer muito, né? Ser morto. Talvez ele esqueceu que é o terceiro dia ressuscitar, né? Que Jesus prometeu. Mas não vamos achar que Pedro era muito burro ou coisa parecida. Até uma semana atrás, naquele contexto ali, Jesus não tinha falado abertamente da cruz. Até então, estar ali com Jesus era uma aventura empolgante, com muito trabalho, dava trabalho, mas uma multidão acompanhando, crescendo, ficando empolgado com os milagres, com o ensinamento. Pedro amava muito Jesus e ele não podia suportar pensar nele sofrendo. O nosso amigo querido Pedro, sem se dar conta, estava sendo diabólico. E Jesus deixa ele saber isso com clareza, né? Lembra que o diabo tentou Jesus a ter todo o reino sem sofrimento. Jesus é rei e ele vai confirmar isso para Pilatos mais tarde, mas não é rei desse mundo. Ele vem a esse mundo e estará o seu reino através da cruz, e o diabo não gosta da cruz. Tentou Jesus de novo pouco antes de chegar a hora, quando os mesmos Pedro, Tiago e João, né, que hoje viram o Senhor transfigurado, eles dormiram naquela ocasião. O coisa feia, o diabo continua combatendo a cruz. Ele sempre tenta nos enganar. E hoje, talvez, ele mente mais do que nunca. E uma das suas grandes mentiras atuais é convencer o mundo de que felicidade é igual a prazer. E então, se fosse assim, o mundo teria só um mal para combater, né? E esse mal seria o sofrimento.
Só existe um inimigo para ser derrotado, com todas as armas da ciência, da técnica, da psicologia, da narrativa. E esse inimigo seria a dor, o sacrifício, a cruz. E então a gente teria um novo Deus, o prazer. Os nossos heróis hoje em dia eles já não são mais admirados por ser capazes de fazer grandes sacrifícios, renúncias generosas, sofrimentos heróicos pela verdade e pelo bem. Os nossos filhos eles são ensinados a fazer o que eles quiserem, não sabem fazer algo que não gostem ou que não sintam vontade. Eles são ensinados que se eles estão se sentindo bem é o que importa. E eles crescem escravos do prazer, que é insaciável, que nunca encontra o seu limite. E quando eles ficam adultos, mesmo sendo profissionais, já não são capazes de enfrentar sacrifícios e cruz para manter uma família, para serem fiéis, honestos no trabalho, ter empatia, paciência com os defeitos dos colegas. E a gente construiu uma sociedade sem cruz, mas com o maior índice per capita de tristeza, solidão, tédio, escravidão, violência, vazio. Talvez não sejam só os nossos filhos assim, né? Talvez nós também tenhamos algumas dessas características. Retomemos nós a nossa cruz, retomemos nós a sabedoria da cruz. Ela continua sendo escândalo, mas para nós é a sabedoria de Deus. Ouçamos o Pai que nos diz hoje: esse é meu filho muito amado, escutai-o. Moisés abriu o mar, Elias fechou o céu, mas o Filho é Jesus. Muitas coisas nesse mundo são boas, mas uma só é necessária. Escolhamos a mais necessária. Muitas vozes por aí dizem que o sacrifício, penitência, oração, cruz são coisas do passado, são bobagem. Mas Jesus nos falou no domingo passado: convertei-vos e crede no Evangelho. E escutai-o. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.